Palmas para Jesus. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a graça para o Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Muito bom saber que conhecendo aqui mais alguns rostos, alguns eu já conheço. É um prazer rever como eu já conheço, é um prazer conhecer os que não conheço ainda. Louvado seja Deus, agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade. O pastor Carlinhos fez o convite, ao meu pastor Ezequiel que me liberou nessa noite de estar aqui. Estou debaixo da bênção do meu pastor. Glória a Deus, aleluia. E que Deus seja nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar aquilo que nós fomos incumbidos de trazer nesta noite. O texto se encontra lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, o verso 14, apenas a parte A do verso 14, que está escrito: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, só Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração. Amém, igreja? E eu estava meditando a esse respeito, principalmente nesse trecho. E a primeira coisa que fala nesse versículo é que nós temos que estar firmes. Deus, Ele fala para que nós não podemos ser pessoas inconstantes. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vacilam. Nós temos que ser firmes. Amém. A palavra da pessoa que é de Deus, ela tem que ser sim, sim. Não, não. O meio termo, o mais ou menos, o não tenho certeza, não é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a própria fé, ela é certeza. É a certeza de coisas que se espera, convicção de fato que não se vê. Então nós temos que estar sempre firmes. Cingidos nos nossos lombos. Eu fui buscar o significado da palavra cingido. E cingido é apertar o cinto. Na época em que o apóstolo Paulo ele faz essa analogia na armadura do soldado romano, o cinturão ele servia para apertar a veste do soldado, para que ele pudesse ter mais firmeza no se movimentar, que ele não ficasse inseguro quando fosse se movimentar. O cinturão segurava a sua armadura. E também o cinturão era usado para que ele pudesse colocar a sua espada. Então, a importância do cinturão. E o apóstolo Paulo fala que o cinturão da armadura de Deus é a verdade. O que isso quer dizer? Se nós andarmos de maneira honesta e verdadeira em todo lugar e com todos, nós sempre teremos firmeza. Glória a Deus. Porque a verdade, que é o próprio Senhor Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a própria verdade é Jesus. Quando nós estamos cingidos com Cristo, quando nós estamos seguros em Cristo, que é a própria verdade, aonde quer que a gente coloque o nosso pé, nós teremos firmeza, porque somos sustentados pelo poder do Cristo, que é a própria verdade. E quando somos firmados em Cristo, nada nem ninguém pode nos abalar. A necessidade de estarmos cingidos com a verdade, de nunca, em tempo algum, agir de forma fraudulenta, querer ser mais esperto do que o outro, ou levar vantagem, ainda que sejam coisas pequenas.
necessário que nós sejamos sempre verdadeiros. Porque quando nós estamos fingidos na verdade e agimos de maneira sempre honesta e firme, nós recebemos então de Deus uma dádiva, uma bênção muito grande, que é de que não somos abalados. Quando nós agimos de forma honesta, de forma verdadeira, ainda que alguém tente levar vantagem sobre nós, nós temos a certeza de que o justo juiz, a seu tempo, nos justifica. Existe uma palavra que diz que o justo, ele não se justifica, ele é justificado por Deus. Nós não temos necessidade de provar nada para ninguém, porque o nosso Deus dá testemunho de quem é fiel a Ele. Como que eu posso provar para você dentro da Escritura que Deus dá testemunho de quem é fiel a Ele? Quando Deus dá testemunho de Jó para o próprio diabo. Para você viu o meu servo, Jó, homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Fidelidade também é agir com verdade. E não é fácil agir com verdade. No mundo hoje tão corrompido, aonde busca-se muito mais as riquezas e a glória deste mundo que vai passar, do que o reino de Deus e a sua justiça, que são eternos. Nós devemos priorizar nas nossas vidas não o que os nossos olhos veem, mas aquilo que o nosso coração está esperando, que é o reino que virá quando Cristo voltar. Porque quem estiver esperando neste mundo vai perecer com este mundo, mas quem está esperando a Cristo, então verdadeiramente vai receber a coroa da vida. E de que vale a gente ganhar o mundo inteiro e no final perder a alma? Não vale de nada. Enquanto vivemos nesse mundo, vivemos em peleja, em guerra. Por isso, a necessidade de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E essa peça fundamental da armadura, todas são fundamentais, nenhuma é dispensável, para que não fique brechas. Mas essa peça ela é fundamental no sentido de nos dar liberdade. Por quê? Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. A verdade nos dá liberdade. A verdade nos tira do jugo de escravidão. A pessoa que conta mentira, ela se torna escrava da situação. Porque ela conta uma mentirinha aqui para não ser descoberta, ela conta uma outra maior para não ser descoberta, ela tem que contar mais uma, e daqui a pouco ela está enlaçada num monte de mentira, a vida dela se torna uma existência falsa, e ela se torna marionete das suas invenções. Olha como ela fica presa. Quando a pessoa age com honestidade, integridade, com verdade, ela tem total liberdade para verdadeiramente entrar e sair em qualquer lugar, de cabeça erguida, sem medo e firme. Por quê? Porque ela sabe que o Espírito Santo da verdade está dentro dela, porque ela não vive uma vida de mentira. Essa é a importância de você se cingir com o cinturão da verdade. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus, a palavra de Deus diz em João 8,44 que. Você pode colocar, por favor? João 8,44. Eu não vou fugir do tema, tá, gente? Eu vou citar um versículo bíblico, mas é dentro do tema. João 8,44. Deus Santo. Glória a Deus. Aleluia. Vós tendes por
como pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que os mentirosos não herdaram o reino do céu? Porque são filhos de Satanás. Existe uma mentira que muita gente diz por aí, que todo mundo é filho de Deus. Não é. A todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Não é todo mundo que tem esse poder de chegar nos pés do Senhor e dizer: papai, eu preciso da sua ajuda. Não é qualquer um que pode chegar e chamar Deus de pai e ser ouvido, porque verdadeiramente é filho de Deus. Aquele que anda na mentira, ainda que seja uma mentirinha, quando aí, fala que eu não estou. Mentira. Mas você está ali? Fala que eu não estou por quê? Está se escondendo? Está se escondendo porque está fazendo coisa errada. Só se esconde quem faz coisa errada, porque quem não faz nada errado anda na luz. Não precisa ter medo de aparecer. Mas quando aparece, não é a sua imagem, é a imagem daquele que te enviou. As pessoas vão olhar para você, quando você anda na luz, as pessoas olham para você, você tem que ver Cristo. Porque nós somos imagem de Cristo, somos semelhança de Cristo, temos que refletir a glória de Cristo. Ele tem que aparecer na nossa vida. Nós diminuímos, e já não digo nós, quem vive é Jesus, é Cristo. E nós somos crucificados com Cristo. Porque a cruz era para mim e para você. Mas quando o Senhor ele assumiu o nosso lugar, ele crucificou a nossa consciência, ele crucificou a mim os nossos pecados e nos deu a vida dele. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então hoje nós não estamos mais vivos, morremos com os nossos pecados. A nossa velha criatura tem que estar morta. E ele que faz novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo. Então nós vivemos em novidade de vida com Cristo. E essa é a verdade do Evangelho de Cristo. E ele transforma. Então aquele que vivia de uma certa maneira pecaminosa, se arrepende, abandona o eu e passa a viver em novidade de vida com Cristo. Deixa de ser pecador? Não. Mas deixa de viver na prática do pecado e passa a se esforçar para não pecar. Ainda que às vezes cometamos falhas, porque somos imperfeitos. Mas não devemos nos conformar com este século e nos transformar na renovação da nossa mente. O que isso quer dizer? Jesus, ele nos coloca a verdade que liberta no coração, na mente, para que nós possamos viver e andar por essa verdade. Que verdade é essa? É o verbo vivo, é a Escritura, é a palavra de Deus. Temos que meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade que nos dá vida. A vida abundante que Jesus promete. A vida abundante que Jesus promete não é uma vida de luxo. A vida abundante que Jesus promete é que você terá a convicção de que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. É uma vida tão abundante que nem a morte pode cessar a sua vida. Porque a morte, ele venceu. Jesus venceu. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele morreu, é verdade, mas no terceiro dia, ele venceu a morte e voltou a vida. E hoje ele está aqui, vivo, e continua atuando, como foi testemunhado aqui pelo nosso pastor Hilário, que falou a respeito do milagre que Jesus fez. E ele continua a fazer. E não é só curando enfermo, é transformando pessoas que antes eram escravas do vício, da prostituição, assim como um dia eu fui, e libertando. E que liberdade é essa?
Ele vai tirar de você toda a vontade do pecado, amém? Amém nada. Amém coisa nenhuma. Jesus falou o quê? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Isso quer dizer o quê? Que a sua vontade vai continuar muitas vezes querendo te levar para longe de Deus, mas você vai negar a sua vontade e dizer: eu quero, mas eu não vou fazer. Eu desejo, mas eu escolho não satisfazer o meu desejo. Eu escolho negar a minha vontade para fazer o que eu sei que eu devo fazer. E aí o Espírito Santo é que vai te dar um domínio próprio para que você consiga se dominar. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Aleluia. Então, a nossa vontade, ela é contra nós. O nosso desejo é contra nós. E contra nós dominar. Mas é o Espírito Santo que nos confere essa dádiva. Porque o fruto do Espírito também é o domínio próprio. Há pessoas hoje que, infelizmente, principalmente no meio pentecostal, eu não estou falando mal de pentecostal, porque eu sou pentecostal, sou batizado com o Espírito Santo de Deus, graças a Deus e pela misericórdia dele. Toda honra seja para ele, que é por honra dele, pela graça dele que eu recebi essa dádiva. Foi pela vontade dele, não por mérito meu. Mas hoje no meio pentecostal, infelizmente, tem muita gente que sai rodopiando, pulando, rajada de línguas estranhas, mas sai do culto, está xingando, vai para casa, briga com a esposa, briga com o marido, é espancador. Que Espírito Santo é esse? Não é Espírito Santo, você é Espírito enganador, você é demônio, você é diabo infiltrado dentro da igreja, enganando a pessoa para que ela não busque a verdade do batismo com o Espírito Santo. Há no meio pentecostal uma palavra que é divulgada que diz que o dom de línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Não é. A evidência é o fruto do Espírito. Porque o Senhor Jesus Cristo nunca disse: conhecereis a árvore pelo dom. Ele disse que você conhece a árvore pelo fruto. Se eu tenho dom, mas eu não tenho fruto, logo, esse dom é mentiroso. E nós estamos falando aqui a respeito da verdade. Temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. É necessário buscar discernimento de espírito. É preciso nos cingirmos da verdade, nos revestirmos dessa verdade. Aleluia. Que é o Evangelho genuíno, que transforma, que cura, que liberta. Por que hoje já não há muito a manifestação do Espírito Santo, tanto quanto ele deseja se manifestar na maioria das igrejas? Porque a maioria das pessoas não vem mais para a igreja para buscar a presença de Deus, vem para buscar de Deus alguma bênção. E eu vim conversando a respeito disso com o pastor, me trouxe aqui o pastor Flávio. Nós vimos conversando a respeito disso. A maioria das pessoas hoje se aproxima de Deus somente por interesse do que Deus pode dar, e não por interesse de querer ter uma vida com Deus. É bem verdade que na grande maioria, se não todos, eu digo todos, quando se aproxima de Cristo, num primeiro momento, é por interesse. Ou quer uma bênção na saúde ou no casamento, não sei. Grande maioria. Mas e por que Deus ele age com essa estratégia? Para nos atrair para Ele. Porque é desejo dele que nós venhamos nos aproximar dele. Mas, no momento em que nós nos aproximamos de Deus e passamos a ouvir e conhecer esse Deus, nós nos apaixonamos por Deus. Glória a Deus. E aí já não me importa mais se Deus faz ou não faz uma bênção ou algo que eu quero. Me importa estar na presença. Porque a presença dele é o que eu mais quero. Porque eu me apaixonei pela presença de
Não quer dizer que eu não vou passar por momentos difíceis. Foi falado aqui a respeito das tempestades, dos ventos que a gente enfrentamos muito. Algumas pessoas às vezes falam assim: fica tranquilo, Jesus está no barco, o barco não afunda. Se nós for vendo lá no livro de Atos, teve um determinado naufrágio com o apóstolo Paulo. O barco afundou, perdeu-se toda a carga, mas não perdeu nenhuma vida. Todos foram para ele de Malta, todos foram resgatados. Deus não está preocupado com coisas, Ele está preocupado com vidas. Jesus não veio salvar coisas, Jesus veio salvar vidas, almas. Ele morreu para salvar a minha e a tua alma. Ele ressuscitou para nos dar vida eterna, não para dar luxo, não para dar bens materiais. Existem pregadores que cobram fortunas. Ai de mim, eu quero que o Senhor me ilumine. Se um dia eu cobrar um só centavo para poder ter a graça de falar do Evangelho, porque eu amo falar daquele que te ama. Glória a Deus, aleluia. E quando você faz aquilo que você ama, você não cobra, você faz porque ama. Nós recebemos de graça, é de graça que a gente tem que oferecer. Errado está quem cobra, e errado está quem paga, porque é conivente do meu erro também. A igreja não tem que pagar para mim, pecador. O preço para pregar o Evangelho foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou pelos nossos pecados e disse que todo mundo pregou o Evangelho. Ele não disse para cobrar para pregar, não tem escrito isso. Existe tanta gente hoje pregando mentira. E como eu vim para falar a respeito do cinturão da verdade, eu tenho que falar a respeito de verdade. E a verdade é desmascarar a mentira. Hoje existe, infelizmente, dentro da igreja, muito mais mentira do que verdade. É triste isso. E por que já não há tantos sinais? Porque quem mais tem transitado no meio do povo de Deus é muito mais doido do que tem. É necessário que cresçam juntos? É necessário que cresçam juntos. Mas é mais necessário ainda que nós tenhamos a preocupação de ser trigo e não nos deixar corromper pelo joio que cresce à nossa volta. Nós é que temos que influenciar para que aquelas pessoas que andam de maneira inadequada contra o que diz a Escritura possam ver em nós aquilo que elas necessitam ver para que se convertam. E não nós nos deixar corromper, como infelizmente hoje muitos têm deixado de se corromper. Glória a Jesus. Meu Deus. A palavra de Deus, ela diz: se a gente for fiel até a morte, a gente recebe a coroa da vida. Como é que eu conquisto a vida? Morremos. Como é que eu subo? Descendo. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Não é humilhado que é exaltado, tá? É aquele que a si mesmo se humilha. Tem muita gente aí fora sendo humilhado porque está vivendo um pecado, porque está fazendo muita coisa errada. Esse aí Deus não vai exaltar, não. Deus exalta aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus. É nós que temos que nos humilhar, nos abater, colocar a boca no pó e reconhecer que não somos nada, que somos miseráveis pecadores. Todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, esse está mentindo, porque todos somos pecadores, diz a Escritura. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos condenados ao inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e pagou a nossa conta e falou assim: não, a partir de hoje eu pago o dízimo. Eu vou morrer pelos pecados dele. Eu que não tenho pecado, eu que sou justo, eu que sou limpo e perfeito, eu vou morrer pelo pecado de todos eles. Então, quando nós recebemos o sacrifício de Cristo em nossa vida, reconhecemos Ele como nosso único, suficiente Senhor e Salvador,
Então nós somos purificados no sangue dele. E aí a gente entra na maravilha de que Deus nos justifica da nossa injustiça, nos purifica das nossas impurezas, nos lava, nos redime. Aleluia! E nos dá o privilégio de poder entrar para morar na terra, um lugar que está preparado para mim e para você, desde a fundação do mundo. Olha como Deus é amoroso. Antes de Ele nos criar, Ele já sabia que haveria queda. Ele sabia que haveria pecado. Ele não foi pego de surpresa, mas antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado um lugar para todo aquele que cresce em Cristo, que o recebesse, que se esforçasse para servir a Ele, para adorar Ele no Espírito de verdade, que buscasse Ele com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração. E existe um lugar que está preparado para mim e para você. E muito em breve nós estaremos lá, porque os sinais já nos mostram que muito em breve isso vai acontecer. E qual é a necessidade de estarmos cingidos com a verdade, assim como de toda a armadura de Deus? A necessidade é que o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás, está com seus adeptos, os demônios, batalhando dia e noite para nos afastar de Deus e tomar nossa coroa. Ele está neste momento com seus demônios arquitetando inúmeras situações para tentar nos fazer pecar, para tentar nos fazer desanimar. Às vezes só se acomodar do jeito que está, tá bom não. Procure a melhora dia a dia. Você tem que procurar se aperfeiçoar dia após dia. É todo dia. A nossa luta é constante. Nós não podemos parar. O soldado que para, cai na batalha e morre. O verdadeiro soldado ele combate o bom combate até o fim, como foi dito aqui. É perseverança. A luta é todo dia. Até quando? Até quando Jesus voltar ou até quando nós expirarmos. O que ia acontecer primeiro? Existe um hino aí que diz aí agora é só vitória? Beleza, só vitória eu concordo, é só vitória, porque sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Mas a luta acabou, a luta não acabou não. A luta só acaba quando você tiver o caixão ou quando Jesus voltar. Aí acabou a luta, quando a gente sair desse mundo, aí acabou a luta, porque enquanto nós vivemos neste mundo, nós teremos aflições. Essa é a promessa de Deus. No mundo tereis aflições, mas ele diz: não desanime, tenha um bom ânimo, não desanime. Eu venci o mundo. E se ele venceu, nós com ele somos mais que vencedores. Porque os nossos inimigos já foram todos vencidos. Falta um único inimigo que nós temos que combater. Esse é o mais difícil. Quem é o inimigo mais difícil que eu tenho que vencer? Eu. O inimigo mais difícil que eu tenho que vencer sou eu mesmo. É combater e renunciar à minha vontade. É difícil muitas vezes combater a preguiça, por exemplo. Às vezes você tem que levantar, você tem coisas para fazer, mas está frio. Está muito cedo. É ou não é? A vontade não é ficar no campo. Você tem que combater a sua vontade, levantar e fazer. Muita gente faz isso para obter bens material, para obter uma recompensa física. Muito mais você tem que ligar a sua vontade para receber a recompensa espiritual, porque ela é muito maior. Ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no conhecimento humano aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Você acha que o luxo dessa terra é bom, você não tem noção do que é a morada celestial que o Pai tem preparada para você. Aliás, nem de nós temos noção. O apóstolo Paulo, que era um homem extremamente eloquente, falava 4 idiomas. O apóstolo Paulo era um homem de muito estudo. Quando ele é arrebatado do terceiro céu, e ele volta, ele fala assim, que viu coisas inefáveis, indescritíveis, coisas que ele não conseguia descrever. Um homem que falava em 4 idiomas, não conseguiu encontrar palavras para descrever aquilo que Deus tem preparado para nós.
Porque Deus tem para mim e para você algo muito maravilhoso. Tão maravilhoso que Satanás quer tomar a qualquer custo, porque ele sabe, porque um dia ele esteve lá. E agora ele não pode mais estar, porque ele está condenado, ele tenta nos condenar. Oferecendo para nós essas coisas pequeníssimas e passageiras, essas migalhas que o mundo oferece. Enquanto Deus tem um banquete preparado para cada um de nós. Permaneçamos na verdade, cingidos com esse cinturão, que é parte dessa armadura, para nos dar a liberdade de poder ir e vir de cabeça erguida, andando em luz e resplandecendo a glória de Deus, pela graça e pela misericórdia dele. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade, a palavra de louco. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Wellington.